Ao vivo. Ai, meu Deus, a câmera tá torta. Pronto. Melhorou, graças a Deus. Gente amada, glória a Deus, a paz. Estamos começando com alegria mais um ao vivo. Hoje eu vou fazer um ao vivo que ele é continuação dos estudos de Efésios que eu venho fazendo. Já tivemos 7 partes. Fique tranquilo que nos comentários eu vou postar a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa então é a parte 8. Hoje é o vídeo 8. Mas se você não viu os primeiros, não se preocupe. Apesar de ser uma continuação, um é independente do outro, tá? Cada um tem o seu ensino com começo, meio e fim em si mesmos. Em si mesmos. Que bom que vocês estão aí. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês o verso 15, 16 e 17. Mas antes, eu quero fazer alguns comentários para vocês sobre a carta de Efésios. A carta de Efésios, que eu escrevi aqui, que eu achei muito interessante trazer para crescer, né, o nosso conhecimento. A carta de Efésios, ela é uma carta do apóstolo Paulo, tá? Pessoal de Cabo Frio, presta atenção aí. E essa carta, ela não foi escrita como uma carta de contestação pastoral. Vou te explicar. Se você pegar, por exemplo, a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, é uma carta direcionada à igreja de Corinto pelos problemas que eles estavam vivendo. Então, a carta de Corinto é uma carta da posição de um pastor exortando as suas ovelhas, tá entendendo? Já a carta de Efésios, você não vê uma exortação na carta de Efésios. A carta de Efésios ela é uma carta de revelação para a igreja, é diferente. Uma coisa é você fazer um culto, hoje a gente chama culto de cajadada, né? Tem culto de cajadada e tem o culto profético, que é um culto trazendo uma palavra de Deus para a igreja. No caso, a carta de Efésios não é uma carta de puxão de orelha, é uma carta de revelações. São ensinos que Deus deu para Paulo e Paulo passou para a igreja. Interessante comentar que a carta de Efésios, assim como presta atenção aí, a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filipenses e a carta de Filemão foram cartas escritas quando Paulo estava preso em Roma. Então foram uma das últimas cartas de Paulo. A última foi 2 Timóteo. Mas o interessante é que elas são cartas escritas enquanto Paulo estava preso. Isso mostra que as maiores revelações do ponto de vista espiritual, não doutrinário, tá? Apesar de ter doutrina também na carta de Efésios, mas uma revelação por exemplo, a carta de Filipenses revelando sobre Jesus no capítulo 2 é a coisa mais linda do mundo. Aquela revelação de Paulo de sei passar fome, sei passar frio, tudo posso no que me fortalece, do capítulo 4 de Filipenses, foi escrita na prisão, tá entendendo? Essa carta de Colossenses, que mostra a divindade de Jesus no capítulo 1, foi escrita quando ele estava preso. Essa carta aqui também de Efésios, enquanto ele estava preso. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Porque os momentos de angústia da nossa vida, nos momentos que nós estamos tristes, são os momentos que os nossos ouvidos estão mais abertos para ouvir a voz de Deus. Infelizmente, a gente, quando está muito feliz, muito alegre, quando está tudo muito bem, a gente tende a dar uma afastada de Deus. Essa é a verdade. Ou você vai falar para mim que quando você está feliz, você ora com o mesmo fervor quando você está precisando de uma cura, ou quando você está precisando de um emprego, ou quando você está precisando de algum milagre. Você não ora do mesmo jeito quando você está alegre. Isso é fato, vamos ser sinceros aqui. Então, a carta de Efésios era uma carta escrita no momento de angústia, mas ao mesmo tempo é o socorro bem presente na angústia. Ele traz revelações maravilhosas. Tanto é que tudo indica que a carta de Efésios ela foi feita várias cópias para várias igrejas. Então, por exemplo, a carta de Coríntios, vou pegar a de Coríntios como exemplo, ela foi escrita para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha o problema do véu, a igreja de Corinto que estava com o problema na bagunça, nos dons espirituais, a igreja de Corinto que estava com o problema do filho, do pai, pegando a mesma mulher, os dois dividiam a mesma mulher, o menino ficava com a madrasta. Então, você vai ver que na igreja de Corinto tinha irmão que processava irmão. Então, Paulo tem que lidar com tudo isso. Lógico que serve para as outras, mas era algo muito local. Diferente dessas revelações do livro de Efésios. As revelações do livro de Efésios servem para todo mundo que crê. Quem crê e lê o livro de Efésios vai ter entendimento. Porque eu posso ler a carta aos Coríntios
E eu não vou me importar muito com processar o irmão. Eu não tô com vontade de processar o irmão. Ou eu não tô com problema de imoralidade sexual. Então aquelas partes não vão... Aquelas partes em específico não vão falar tanto comigo quanto, por exemplo, a questão dos dons ou qualquer outro ponto da carta. Mas a carta de Efésios inteira fala com todos os crentes, fala assim, de forma absurda. Você tá entendendo? Você não precisa estar passando por aquela situação para Deus falar com você na leitura da carta de Efésios. É isso que eu quero que você entenda. Então, eu estou lendo agora o verso 15, 16 e 17. Do verso 1 até o verso 14, se você quiser acompanhar de novo, tá? Eu vou deixar, acabando o vídeo, eu vou deixar nos comentários os links das pregações anteriores. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre o selo do Espírito Santo, fala sobre os ministérios de apostolado, de profeta, de evangelista, de pastor, mestre. Vai falar sobre você ser agradável a Deus, sem ser através das boas obras. Está tudo nos vídeos anteriores. Mas o que eu quero ler agora é o verso 15, 16 e 17. Leia comigo que Paulo diz assim, ó. Por isso, Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso, ouvindo eu a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês em todas as minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude hoje a compreender um pouquinho mais de quem o Senhor é, para que nós fiquemos cada vez mais encantados com o Senhor, Pai. Encantados no sentido de amar a Tua presença, amar a Tua palavra, amar Te obedecer, amar, Pai, sermos pessoas amáveis, Pai, sermos pessoas que o mundo olhe para nós e veja Jesus. Esse é o meu sonho, Pai. Poder as pessoas olharem para mim e verem Jesus. Nos ajude, papai, em nome de Jesus. Paulo ele começa falando aqui assim. Ele já está desde o verso 1 falando. É que começa no sentido do que eu estou falando hoje. Por isso, eu, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não paro de cessar por vós. Qual é a revelação que Deus nos dá nessa passagem aqui? Primeiro, se ele está ouvindo a fé que há no Senhor Jesus naquelas pessoas, o primeiro ensino que a Bíblia nos traz aqui é sobre bom testemunho. Meus queridos, nós temos frases muito repetidas, jargões muito repetidos, que se eles não forem bem entendidos, eles são falácias do inferno. Por exemplo, eu já postei várias vezes, a Eli já postou várias vezes, nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar a Deus. Maravilha! Mas só que entenda bem, não agradar as pessoas e agradar a Deus não significa não se importar com o que as pessoas dizem. A questão não é essa, a questão é eu não me importo com o que as outras pessoas dizem. Não, a questão é não se importar quando as pessoas disserem algo que não tem validade. Ou quando as pessoas falam algo que é mentira. Nesse caso, eu posso citar Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim, que nós somos bem-aventurados, quando as pessoas elas nos injuriam, elas nos perseguem, elas nos perturbam. De que jeito? Aí ele fala, dizendo contra vós mentiras por causa de Jesus. Então veja bem, vou te dar um exemplo. Se uma pessoa vem e eu estou incomodando, e eu estou sendo uma pessoa, eu estou sendo uma pessoa maldosa, ou eu estou tendo uma atitude errada, E aí a pessoa vem e fala para mim, Daniel, você está incomodando, você está tendo uma atitude errada. Eu não posso ser idiota de virar e falar assim, olha, não me importa o que as pessoas pensam, importa é agradar a Deus. Porque se aquela pessoa estiver falando algo com razão, o agradar a Deus é se importar com o que ela está falando. Vocês estão entendendo? Então se Paulo está falando assim, olha, eu estou feliz porque eu estou ouvindo sobre a fé de vocês, então ele está ouvindo bom testemunho daquelas pessoas, ele está ouvindo coisas boas sobre aquelas pessoas. As pessoas da cidade de Éfeso, elas estavam tendo uma conduta
Uma conduta que fazia com que Paulo se orgulhasse da conduta delas. Então a questão é que você deve sim se importar com o que as pessoas falam, no sentido de analisar o que está sendo dito para ver o que é verdade e o que é mentira. O que é mentira você ignore lindamente. Mas o que for verdade, você busque em Jesus acertar. Então, por exemplo, se uma pessoa chega e fala mal de mim, da minha esposa, eu não gosto de vocês pregando de Jesus, vocês pregando de Jesus me incomoda. É o tipo de coisa que eu vou ignorar de verdade. Eu não vou falar defecar e caminhar porque é muito feio, mas eu estou, sim, defecando e caminhando para quem se incomoda comigo pregando o evangelho. Isso não me importa. Agora, se eu, sei lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu fui visitar um amigo meu, enfim, num condomínio dele. E aí eu tinha 18 anos na época. 18 anos na época. E eu tinha acabado de tirar a carta. E eu não tinha carro ainda. Eu peguei o carro do meu pai. Aí eu fui no condomínio do meu amigo. E ele era um cara muito de posse. O pai dele, né? Uma pessoa muito rica, assim. E aí a gente pegou o carro do meu pai. E nós saímos pelo condomínio acelerando. Dentro do condomínio. E aí veio um vizinho querer reclamar. E esse amigo meu não falou: o que você tá enchendo o saco? O que não sei o que? Porque aqui comigo ninguém levanta a voz, tá? Ficou bravo. Eu achei o máximo o cara me defender. Eu falei: é isso mesmo, aqui com a gente ninguém mexe. Hoje eu olho pra essa cena com vergonha. Eu tenho vergonha. Por quê? Porque aquele cara foi reclamar com razão. Ele foi reclamar com razão. Eu estava dando mau testemunho. Eu fiquei correndo no carro com o meu amigo e com as irmãs dele. Então, eu fui contestado por algo que eu errei. Então, nesse sentido, eu tenho que me importar sim com o que as pessoas falam. Eu tenho que dar um bom testemunho. Inclusive, a Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 6. Ele fala assim no verso 3, que nós temos que buscar em tudo darmos bom testemunho. Em tudo. As pessoas não podem ter do que falar de nós, a não ser que elas falem de coisas que elas têm, que têm razão. Aí, se elas falam coisa que tem razão, você se ajeite. Mas aí ele vira e fala: o que eu estou ouvindo de vocês? Eu estou ouvindo da fé que vocês têm. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu vi uma frase famosa que diz assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Essa frase, ela tá meio certa. Ela tá certa, mas ela também tem um erro. Por quê? Porque tem gente que se esconde atrás dessa frase para não pregar para ninguém. A pessoa fala: olha, eu não prego com palavras, mas com atitudes. Você tem que pregar com atitudes, mas em primeiro lugar você tem que pregar com palavras. Jesus ensina em Mateus 28, a partir do verso 18, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Kênia, eu oro por você, minha amada. Espera só acabar o vídeo, tá tudo certo. Eu oro por você com maior alegria, sim, a gente ora junto. Jesus ele nos ensina a ensinar com palavras, pregar com palavras, tá entendendo? Mas aí entra a parte B. Às vezes palavras não são suficientes, ou às vezes palavras não são possíveis. Quantas vezes você não ficou impactado com uma atitude que você viu alguém fazendo? Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo e não é para glória nenhuma. Não é para glória nenhuma. Eu rejeito toda a glória humana, em nome de Jesus. Eu cheguei domingo atrasado na igreja e a hora que eu tava entrando tinha um tiozão mexendo assim no lixo e eu fiquei extremamente constrangido por ele estar mexendo no lixo, né? Aí eu falei: meu querido, o que você tá procurando? Aí ele falou: tô com fome. Eu falei: não, vem cá. Aí a gente foi num carrinho de lanche e eu peguei o maior x-tudo que o cara tinha lá e falei: ó, dá pra ele aí, tá? Faz com o maior amor e tal. Só que o que eu achei interessante foi que quem ficou impactado com aquilo foram as pessoas do carrinho de lanche. Eles acharam aquela atitude marcante, tá entendendo? E de novo, toda a glória de Deus. Mas nesse sentido, eu não tive a oportunidade, eu não tive, assim, a situação não estava... porque estava cheio de gente, eles estavam trabalhando, então a situação não estava preparada para que eu pregasse para eles, usasse palavras. Mas a situação toda foi preparada para que as atitudes, a atitude no caso, impactasse aquela família que estava fazendo o lanche. Então, Paulo tá falando aqui, e o que eu quero trazer é que quando não for possível as palavras, saiba que a sua atitude sim vai impactar a sua família, vai impactar o seu amigo, os seus amigos, vai impactar os seus colegas de trabalho. Eles estão te observando.
Preste atenção, o cristão é um livro observado pelo mundo. A Bíblia diz isso, que nós somos a carta escrita pelas mãos de Deus. Se eu não me engano é 2 Coríntios capítulo 2. Somos a carta escrita pela mão... Deixa eu ver se eu leio. 2 Coríntios 3. É 2 Coríntios capítulo 3. Nós somos a carta escrita pelas mãos de Deus para que o mundo leia, para que o mundo conheça. Eu gosto muito de uma história de dois vizinhos, que um era muito cristão, era um menino de Deus. E ele sempre passava do lado da casa do vizinho dele e ele convidava o vizinho para ir na igreja. Ele falava, ô vizinho, vamos para a igreja. Aí o vizinho falava assim, olha, não dá que eu estou terminando de ler um livro. Aí o crentinho ia para a igreja. Daí no outro dia, ô irmão, vamos para a igreja comigo, hoje o culto vai ser top. Ele falou, não irmão, eu ainda tenho que terminar de ler esse livro. Aí depois de muito tempo, sempre essa desculpa, não, eu tô ocupado lendo meu livro, eu tô ocupado. Aí passou 2 meses assim, ele virou e falou, irmão, vamos pra igreja hoje? Ele falou, hoje eu vou. Aí ele falou, terminou de ler o livro? Ele falou, terminei. Aí ele achou interessante, os dois estavam indo pra igreja. Aí ele virou e falou assim, meu vizinho, eu tô curioso, que livro é esse que tanto você lia, que demorou tanto? Aí ele virou e falou assim, o livro era você mesmo, eu tava analisando a tua vida. E eu fiquei impactado com a tua vida. Então isso me incentiva a ser o mais testemunha de Cristo, não só pelas palavras, mas pela postura. Porque falar o evangelho é muito fácil. É muito fácil. Eu tô aqui falando para vocês, é fácil. Mas é mais difícil viver o que a gente prega. É muito difícil, muito difícil. Gente, a gente erra muito, a gente se ira, a gente se cansa, a gente se decepciona, a gente é traído e é difícil manter. Mas se nós fecharmos os nossos ouvidos para a voz que a nossa consciência fala, porque até a nossa consciência ela parece ser nossa inimiga às vezes. Você sabia que o maior inimigo do homem é o diabo e o pecado, óbvio. Mas depois que ele se converte, o maior inimigo dele não é mais o diabo. O diabo está vencido. Jesus venceu o diabo. O maior inimigo hoje somos nós mesmos. Nós mesmos somos os maiores sabotadores da nossa própria salvação, porque a nossa carne grita, nossa mente grita, nossa consciência grita. Às vezes a gente se sente bobo por fazer o bem. Quantas vezes eu não me senti bobão por fazer o bem? Que coisa horrorosa. E na verdade você tem que fechar os seus ouvidos para isso e você falar assim, não, mas eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo o que Jesus faria. E isso te leva a amar dar o bom testemunho. O bom testemunho é prazeroso. Igual o pastor da igreja que eu tava falou ontem. Ele falou assim, que na hora da tentação, na hora do desejo, e eu não tô falando só de sexual não, tô falando até desejo de se irar, desejo de responder à altura, desejo de briga, enfim, desejo de preguiça, qualquer desejo. Quando aquele desejo vem e você consegue dizer não em Jesus, a sensação de alívio de não ter caído é a coisa mais gostosa do mundo. Gente, você tem ali a oportunidade do pecado e você na hora medita no Senhor Jesus e você coloca Jesus naquela história e o Jesus não te deixa cair. Aí você percebe que você não foi tragado pela boca do diabo. Aí o que acontece? Aí vem até aquele alívio. Glória a Deus, oh Deus, obrigado. Então esse bom testemunho, essa fé, ela impacta o mundo, ela impacta. As pessoas vão te dar crédito pela autoridade que você tem mediante a sua postura. Tua postura é a coisa mais maravilhosa de todas. Então, o que Paulo fica impressionado em ver a fé que eles têm. Ele fica impressionado com a postura deles. Ele fala, vocês são firmes, vocês são obedientes. Amo você, Bernardo. Um beijo pra você, querido. Que bom ver você aí. Eu vi a Renata também. Um beijo pra vocês dois, casal querido. Então, o Paulo ele ouve sobre a fé e o amor para com todos os santos. 2 coisas que eu quero falar aqui pra vocês. Primeiro, não existe vida cristã sem amor. Não existe. Eu vejo muita gente buscando os dons, eu vejo muita gente buscando revelação, vejo muita gente que quer orar em línguas, que quer profetizar, que quer ter dom de cura. Maravilha, não pare de buscar. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que se você não tiver amor, nada disso importa.
Então não adianta você ser uma pessoa que conhece a palavra, não adianta ser uma pessoa que profetiza, não adianta ser uma pessoa famosa, uma pessoa popular, não adianta a tua igreja ter 10, 15, 20 mil pessoas, não adianta você ter muito dinheiro, não importa se você dá muito dízimo, não importa. Se você não tiver amor, todas essas coisas são inválidas. Deus não recebe o que não é feito com amor, o que é feito sem amor ou o que não é feito com amor. Então aqui ele diz, o Paulo está falando, o que me impressiona é o amor que vocês têm para com os santos. Então aqui ele tá falando sobre, eu fico impressionado com como vocês cuidam uns dos outros. Cuidado, sentimento de cuidado, como vocês cuidam uns dos outros. Eu, por exemplo, posso falar, eu e Eli, nós podemos falar com certeza, porque nós pregamos para milhares de pessoas, milhares, graças a Deus por isso, eu dou toda glória a Deus por isso. Mas são tão poucas as que viram e falam, olha, eu quero abençoar vocês. Então, muitas pessoas dizem que nos amam, muitas. E eu creio que amam mesmo, mas são muito poucas as que demonstram esse amor cuidando da gente. E aqui Paulo fala, ó, o que me impressiona além da fé é o cuidado que vocês têm uns com os outros. Vocês cuidam, vocês não só falam, vocês cuidam. Porque, que porcaria, né? Eu vi lá pra minha mãe, mando uma mensagem, ó, mãe, te amo, pai, te amo. Mas não vou dar um abraço neles, não vou beijar eles, não cuido deles. Que amor é esse? Que amor ridículo é esse? Que amor de discurso? Eu posto lá no Facebook, esposa, te amo, esposa, você é linda, foto, e eu não cuido dela de verdade. Que amor é esse? Que discurso ridículo é esse? Então o Paulo está falando que o que me impressiona não é só a fé que vocês têm e o amor que vocês têm, mas é porque vocês demonstram esse amor cuidando uns dos outros. Verso 16: por isso eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu não canso de agradecer a Deus por vocês. Cara, olha que incrível. Quero falar contar para vocês um testemunho simplesinho de tudo. Eu fui pregar há 2 semanas atrás numa reunião de um monte de senhoras. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu vou lá para abençoar, né? Mas vamos ver, quem sabe a gente é abençoado também. Às vezes a gente recebe uma palavra. E eu fui meio que orando assim, Senhor, usa alguma delas para me dar uma palavra. Eu tava precisando naquele dia. E eu achei interessante que chegou uma moça lá, uma senhora, devia ter uns 60 para mais, super bem vestida, sabe, super chique. Pelo que eu entendi, era uma das primeiras vezes que ela ia. Então é uma mulher que não tinha nenhuma experiência cristã. Assim, se você perguntasse João 3,16, ela não saberia. Então era uma das primeiras vezes que ela estava lá. E eu estava falando sobre a língua murmurenta, como é viciante ser murmurador. Aí acabou o culto, essa senhora veio falar comigo e falou assim, pastor, que legal que você estava falando. Ela estava meio chorosinha, ela falou, lembrei do meu pai que já morreu. Sempre falava para mim uma historinha quando eu era pequena. Aí ela contou uma história que o pai dela contava para ela quando ela era criança. Então essa história deve ter aí seus 50 anos para mais. Aí ela contava que a história que o pai dela contava para ela era o seguinte, que isso não é verdade, tá? Isso não é uma verdade, mas é uma história que mexeu comigo, eu vou contar pra vocês. É uma figura, isso não acontece na realidade. O pai dela dizia para ela que 2 anjos desciam todos os dias nas casas das pessoas. Ele tinha uma mochila escrito pedidos e outro tinha uma mochila escrito agradecimentos. Aí ela diz que quando os anjos iam embora, o anjo com a mochila escrito agradecimentos estava leve, não tinha muitas orações de agradecimento na mochila dele, mas que o anjo de pedidos estava com a mochila lotada, que ele quase não conseguia voar. Aí ele falava isso, ela ficava tão constrangida que ela começava a agradecer a Deus por tudo. Ela agradecia até pela flor que tinha na casa dela. Ela dizia, obrigado pela flor que tá. E eu achei isso o máximo, porque se a gente fosse pesar, não tem peso, mas e não são anjos que levam a oração para Deus, tá? Isso é uma figura, porque o Espírito Santo em nós, ele já faz ligação direta, é o próprio Deus em nós. Então você está orando, o próprio Deus já está ouvindo. Mas essa figura do anjo que só o anjo que só levava pedidos, porque normalmente nós pedimos muito, mas agradecemos pouco. E aqui a figura de Paulo é um cara preso, um cara que estava trancado numa cadeia, provavelmente passando alguma necessidade, né? Porque eles não iam cuidar tão bem. Apesar dele ser romano, tem toda uma história que você vai ver em Atos, mas ele estava preso, né? Ninguém está confortável numa prisão.
Aí ele, ao invés, ele poderia estar orando, Senhor, me livra daqui, Senhor isso, Senhor, mas não, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava agradecendo a Deus pela fé dos irmãos. Como é que, né? Gente do céu, como é que eu chego nesse nível, misericórdia? Às vezes as pessoas sentam para orar e elas falam assim, eu não consigo orar mais do que 5 minutos porque eu não sei o que orar. Meu filho, começa a agradecer. Agradece pelas outras pessoas, agradece pela vida do seu irmão. Você consegue agradecer porque o seu irmão tem um carro melhor que o seu? Você sabe de uma coisa? Se o seu coração ele não consegue ser grato pelo pouco, você não vai receber muito. Sabe por quê? Porque se você não souber ser grato pelo pouco que você tem, se Deus te der mais, aquele mais pode vir a desviar você da fé. Tem gente que não sabe, olha só o que eu vou falar, tem crente que não sabe ser abençoado. Tem crente que não pode ser abençoado, porque se ele for abençoado, ele desvia, ele perde a comunhão, ele perde a fé, ele perde a confiança no Senhor. Então tem crente que tem que viver na necessidade para que ele saiba sempre ser dependente do Senhor. O segredo é você aprender a ser dependente do Senhor com as coisas pequenas, já nas coisas pequenas, e grato já nas coisas pequenas, para que quando você receber mais da parte do Senhor, aquelas coisas não te desvirtuem. Tá entendendo? O anjo trouxe a mensagem para Daniel. Mas aquilo é um caso muito específico, tá? É um caso muito específico. Estamos falando de Velho Testamento, estamos falando de uma época que não existiam as Escrituras, que o Espírito Santo não estava derramado. Se Deus quiser usar um anjo para falar com você, ele vai. Deus faz o que ele quiser. Essa história de perguntar, Deus pode, ele pode tudo. Mas não é o comum, entendeu? O comum, o normal, o normal é o próprio Espírito Santo de Deus já está em você ouvindo as orações. Esse é o normal. Se num caso extremo, não é extrema a palavra, num caso, não é esta a palavra, tem um caso especial, se num caso especial Deus quiser, uma exceção, essa era a palavra que eu queria lembrar. Se numa exceção Deus quiser usar um anjo para falar com você, ele vai. Isso aí. Eu não posso dizer que isso não existe, mas o comum não é assim. O comum é o Espírito Santo ouvir. Não canso então de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós sempre nas minhas orações. Verso 17, aqui esse ponto é máximo. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto isso, você não curtiu. Eu não vi coraçãozinho aí, eu não vi você compartilhando isso ao vivo. É água com gás, tá? Não é coca. Água com gás, gostosinho. Tô aprendendo a trocar a coca por água com gás. Um dia eu aprendo. Verso 17. Por que Paulo ora sempre e agradece a Deus sempre pelas pessoas? Para quê? Olha só o poder da intercessão. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que esse Senhor maravilhoso faça o quê? Nos dê, no seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Olha que sequência maravilhosa. Veja bem. Primeiro de tudo, para eu ter sabedoria e revelação, eu preciso primeiro conhecimento. Alex, que bom ver você aí. Kênia, querida, presta atenção na palavra. Kênia, amada, presta atenção. Ouve o que o Senhor tem para falar com você aqui. Vai dar certo, tá? Já deu certo. Deus está contigo. Tem hora que é hora de clamar e tem hora que é hora de parar e observar. Agora é hora de parar e observar. Olha só o que a Bíblia fala. Para que Deus nos dê, através do seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Então não tem como você ser uma pessoa sábia e não tem como você receber revelações de Deus se não for através do conhecimento das Escrituras. Por isso que eu não acredito na revelação de qualquer pessoa. Ah, mas Deus pode usar qualquer pessoa? Pode, mas a chance do que a pessoa está falando, profetizando, revelando, ser errado hoje é muito maior do que certo. Olha, eu conto nos dedos as vezes que eu vi uma revelação ou uma profecia da parte de Deus mesmo, que não foi criancice, que não foi molecagem, que não foi da carne. Porque é necessário primeiro que a pessoa que faça isso seja uma pessoa que tenha pleno conhecimento da palavra. Deus não vai usar, olha só, Deus não vai usar uma pessoa que não é íntima dele. Isso é exceção. Parem de tratar. As pessoas usam a questão da mula. Ah, mas Deus usou uma mula para falar com o profeta. Querido, aquilo é exceção. Não é o normal. Para de usar exceção para justificar erro.
O normal é Deus usar pessoas que o buscam. Você quer ter sabedoria e você quer ter revelação? Você precisa conhecer as Escrituras. Sabe qual é a maior revelação de todas? A revelação maior de todas é quando você está lendo as Escrituras e vem assim, a maior de todas é que Jesus Cristo é o Senhor e morreu por você. Ponto. Essa é a revelação que salva. Interessante, deixa eu só falar um pouco disso antes de eu voltar para a anterior. Tá vendo? Isso é revelação. Surge do nada assim, tem que falar. A maior revelação de todas é você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Porque não tem como eu convencer. A Eli fala muito mais bonito do que eu. Eu chegar e falar para uma pessoa, a Eli chegar e falar para uma pessoa. Se não for o Espírito revelar, a gente não convence aquela pessoa. Aliás, a gente não converte, a gente até convence, mas o convencimento cria religiosos. A conversão é uma ação a partir da revelação, o Espírito Santo revelando quem Jesus é. Então a pessoa ela chega um dia e ela fala assim: meu Deus, Jesus Cristo é real e morreu por mim. Esse estalo, pá! É o estalo da revelação, onde houve um negócio chamado justificação. Justificação. A justificação, ela vem depois que você crê nessa revelação de que Jesus Cristo é o Senhor e morreu por você. Então essa é a maior de todas. Mas depois dessa, as maiores revelações são dadas quando você está quietinho no seu quarto e você está sentadinho lá e você abre a Bíblia e você fala: pai, fala comigo. E aí você começa a ler e aí vem aquele texto que você fala: meu Deus, eu nunca li isso, eu nunca tinha visto isso. Eu lembro até hoje, eu acho que a gente estava no primeiro ano de casado. Você lembra, Eli? Se foi no primeiro, no segundo ano de casado, que você estava no quarto, aí você me chamou, você estava lendo Isaías 42. Lembra disso? Que daí você me chamou, você falou: Dani, é isso. E você começou a falar tudo que Deus tinha falado com você. A gente leu Isaías inteiro. E a sua emoçãozinha ali, lendo Isaías 42 e revelando que Deus estava te falando, e tudo fazendo muito sentido. Isso é uma revelação. É você pegar a sua Bíblia e eu quero ler. Aí você fala: meu Deus, isso é para mim. Eu nunca tinha entendido isso. Olha o que Deus falou para mim. Essa revelação, isso, porque tem as revelações que são dadas por um pastor no culto, ou uma pessoa que Deus revela uma coisa da outra, isso também existe, mas a que você mais tem que buscar é a revelação dada para você, que o Senhor quer falar com você, Ele quer explicar para você através da palavra dele. E aí, essa é a maior de todas as revelações depois de Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Você precisa disso. Sabe por quê? Tem gente que vai atrás de pastores que revelam, de cultos que revelam, de coisas que revelam. A pessoa fica viciada nisso. Ela não tem uma intimidade dela com Deus. O que ela faz? Ela fica buscando a intimidade dos outros através de revelação de Deus na vida dos outros para ela. Gente, isso aí é comer migalha. Sério, isso aí é comer migalha que cai da mesa. Deus te chama para sentar na mesa. Você não quer sentar à mesa e comer o que Deus tem para você. Você prefere comer migalha que cai da mesa dos outros? Pelo amor de Deus. Então, o espírito de revelação é esse. É interessante porque você vai ler um texto e você não vai entender. Aí você fica... Isso acontece muito comigo. Eu leio. Esse texto, por exemplo, é um exemplo. Hoje à tarde, quando eu estava planejando do que falar hoje à noite... eu pensei nesse texto e eu li, e eu estava agora na academia, e enquanto eu estava treinando lá, eu estava pensando nisso. Senhor, o que é o teu espírito de revelação? E eu treinando lá e orando, e aí as ideias vão surgindo, e você fala: é isso, é isso. Essa revelação, através da meditação no texto, você lê o texto, medita no texto, e Deus te revela o texto. É interessante porque, você já viu um cachorro comendo? Se você joga um pedaço de carne pro cachorro, o cachorro ele engole, ele pega aquela carne e engole, mas não sente o gosto dela. É diferente de uma ovelha. A ovelha, se você coloca a comidinha pra ovelha, ela vai ruminar, ela vai ruminar, vai ruminar, vai ruminar, vai ruminar. Depois ela vai engolir. Isso se você conhecer o sistema digestivo de ruminante, ele vomita de novo para ruminar de novo. Por isso que a vaca fica sempre mascando. Ela engole, depois ela regurgita e continua mascando. Então, é diferente. As pessoas que vão atrás de culto de revelação, elas estão agindo como um cachorrinho com fome. Porque o pastor dá o negócio, ela engole. Opa, adorei, sai feliz da vida. Mas aquilo não vai sustentar
Lógico que há exceções, tá? Mas eu tô falando generalizando. Agora, quando você pega uma revelação que Deus te deu, pode até ser através de alguém, não tô falando que isso está errado, mas você pega aquilo e você medita, e você raciocina, e você rumina, aí você engole, aí você fala, não Senhor, não tô entendendo ainda, daí você volta a ruminar, aí vem o Espírito Santo e começa a responder as coisas para você. A Viviane disse que um rapaz acima perguntou sobre sonhos. Meus queridos, Deus falou com muitas pessoas em sonhos. José, por exemplo, o José do Egito ouviu sonhos. O próprio José, que foi o casado com Maria, mãe de Jesus, foi avisado por anjos em sonhos. Você vai ver que o apóstolo Paulo foi muito avisado por Deus em sonhos para ir para Macedônia. Então, assim, Deus fala através de sonhos, claro que fala. Mas como que você vai diferenciar se o sonho que você teve é da parte de Deus ou se o sonho que você teve é algo da carne? Você vai pedir que Deus confirme. Você vai falar, Senhor, tive um sonho tal. O Senhor confirma para mim, em nome de Jesus, me dá certeza de que aquilo que eu sonhei é da sua parte. Primeiro sinal é a paz no coração. Fato, quem é íntimo do Senhor sente paz. Segundo, Deus vai confirmar para você. Fique tranquilo. Como? Não sei. Vai ser alguém pregando, vai ser um louvor que você vai ouvir, vai ser uma outra palavra que você vai falar, vai ser algumas coincidências que vão acontecer, e quanto a isso, não é um problema seu e nem meu. Como Deus vai confirmar, não é problema nosso, tá? Não é um problema seu, relaxa. Mas não aceite de cara profecias, não aceite de cara sonho, não faça isso, eu não aconselho. Ainda que seja da parte de Deus, peça para Ele confirmar no teu coração. Aí você vai lançar aquilo na mão do Senhor. Fala, Senhor, olha, eu entendi a tua mensagem. É isso mesmo? Aí Deus confirma para você. Óbvio que Ele fala em sonhos. Quanto a isso, você fique tranquilo. E aí para terminar, que o Pai da Glória vos dê, através do seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. E o que é então a sabedoria? A sabedoria é diferente de conhecimento. Porque veja bem, conhecimento está relacionado à informação. Conhecimento está relacionado a volume de informação. Você saber as coisas, você conhecer as coisas, você conhecer texto, você conhecer a palavra, você conhecer a doutrina. Isso é conhecimento. Sabedoria é você conseguir usar esse conhecimento de forma certa, de forma correta. A sabedoria é fazer o certo. Vou dar um exemplo claro, uma frase conhecida. Qual é o conhecimento? É eu saber que tomate não é verdura, tomate não é legume, tomate é fruta. Eu sei que tomate é fruta, isso é conhecimento. Agora, qual é a sabedoria? Eu não vou colocar tomate em salada de fruta, porque não é gostoso. Então, a sabedoria é você saber usar o conhecimento de forma correta. Então, a sabedoria e o conhecimento e a revelação, eles andam juntos. Através do conhecimento de Deus, você vai ter revelações da palavra e você vai ser sábio para aplicar aquela palavra da forma correta e do jeito certo e na hora certa. Assim que funciona a sequência de conhecimento, sabedoria e revelação. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse era o ao vivo de hoje. Lembrei, deixa eu falar duas coisas rápidas, não sai daí. Primeira, amanhã vai ter culto na minha igreja aqui em Taubaté. Eu não sou de convidar, mas a palavra de amanhã que Deus me deu, gente, se você puder, se você for de Taubaté, é às 20 horas, ali na Avenida 9 de Julho, depois da Rodoviária Velha, é na frente da Igreja Deus e Amor. Tem a Igreja Deus e Amor e tem a minha igreja, que é a Igreja Palavra Viva. É na frente, tem estacionamento, tá? Você pode ir lá, às 8 horas. Olha, Deus vai falar de um jeito que eu tenho certeza. E eu não sou de ter tanta expectativa assim em culto, não, viu? Eu tenho expectativa sempre, claro, porque Deus sempre fala. Mas o de amanhã eu tô muito animado. E segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, a última crônica ficou legal demais. Gente, sobre batismos. Eu contei 5 experiências diferentes que eu tive com pessoas e batismos. 5 experiências, onde eu ensino o que é batismo e eu comento cada uma dessas 5 experiências. Você vai gostar muito. Manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Depois eu escrevo aí, daniel.saad@uol.com.br. Aí você vai receber as crônicas, aí lá vai ter os dados, se você quiser abençoar essa obra e manter essa obra, porque misericórdia, esse mês, só Jesus na causa. Orem por nós, em nome de Jesus, tá bom? Amo vocês, e vamos orar principalmente pela Quênia, em nome de Jesus. Papai querido, eu não sei o que está havendo na vida da Quênia, meu pai, mas eu sei que o Senhor conhece ela, que
que o Senhor sabe das necessidades dela, porque o Senhor já a conhece desde antes dela estar no ventre da mãe dela. O Senhor já a conhecia e já a amava. Pai querido, não só aquele, mas todos os que estão aflitos por qualquer razão, seja homem, seja mulher, seja tristeza no trabalho, tristeza na igreja, tristeza no casamento, tristeza na saúde, qualquer tristeza que for, que o Senhor estiver agora que estiver na sua memória, Pai, na sua mente, qualquer sabedoria, conhecimento sobre o sofrimento dos seus filhos, Pai, eu quero clamar por eles, Senhor. Quero interceder por eles, Pai. Quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Quero te clamar com toda humildade que o Senhor derrame, Pai, um Espírito Santo na vida deles, Pai. Derrame, Senhor, naqueles que ainda não têm e naqueles que têm, Pai, que o Senhor avive e traga, Pai, esse fogo da paz e da certeza de que o Senhor está no controle, Pai. Às vezes nós olhamos para a situação e nós esquecemos que o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor não é limitado no hoje. O Senhor sabe amanhã, depois de amanhã e já está tudo no controle. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a não sermos dependentes das orações dos outros. Nós clamamos a Deus, nós agradecemos a Deus pela oração dos outros, mas nós temos que conhecer, Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Nós temos que ter nosso momento de intimidade com o Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós saibamos ter esse momento de ir num lugar escondido e clamar e chorar, porque nós sabemos que do céu, do seu trono vem o nosso socorro, Pai. Da sua boca sai uma palavra e está tudo resolvido. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Cuide de nós, Pai, nós não temos outro. Nós não temos para quem pedir ajuda, Senhor. Só pro Senhor. Mas a minha alegria é saber que isso é o suficiente e mais do que o suficiente. Então traz, Pai, essa paz que excede todo o entendimento em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amo vocês e tchau.